Boa noite a todos que estão entrando. Isso aí, a Fabi já entrou. Boa noite a todos. O meu nome é Dayana, eu sou técnica de enfermagem e graduanda de enfermagem superior. Faço parte da comunidade Nefrologia para Cima. Gostaria de agradecer a participação de todos, né, de pacientes, profissionais da área de saúde e as pessoas que não são profissionais da área de saúde e nem pacientes que estão aqui para entender um pouquinho mais sobre a nefrologia. Nós somos hoje, atualmente, mais de 300 seguidores, conseguimos alcançar esse marco, né, em menos de 2 meses. Né? A gente agradece muito as pessoas. A gente vai falar hoje sobre a doença renal crônica, o diagnóstico e a classificação. A nossa equipe atualmente conta com 7 profissionais. A Fernanda, que vai ministrar a live aqui com a gente hoje. A Fabiana Damásio, que também está participando com a gente. Ela é técnica de enfermagem e graduanda. O Isaac, que é técnico de enfermagem, o Hamilton, que é o nosso convidado, né, que vai participar da live com a gente, a Fabiana das Graças, que é enfermeira, nefrologista, a Rayane, que é enfermeira, e a Eduarda Mello, que também é técnica de enfermagem e graduanda de enfermagem. Nesse momento agora, eu vou passar a palavra para a Fernanda, que ela vai poder dialogar mais um pouquinho com a gente. Muito obrigada a todos pela presença, que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Muito obrigada, Deus abençoe a todos. E aí, gente, boa noite a todos, né? Nós estamos muito felizes, né, com a participação de todos. Essa é a nossa segunda conexão nefro, doença renal crônica, classificação e estadiamento. Hoje nós temos o prazer, né, de receber o Hamilton, ele é o coordenador de diálise do Centro do Felício Roxo, né, então hoje nós temos aí a grata, né, presença dele, que vai ser muito boa. Nós vamos falar da seguinte maneira, nós vamos, primeiro para a gente entender o que é uma doença renal, ou qualquer doença, é preciso que a gente entenda aquilo que é saudável, né? Para a gente entender qualquer contexto de doença, a gente precisa entender o contexto da saúde. Então, o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar o que a gente considera, né? Quais são as funções, né, renais. Aí eu queria que o colocasse a primeira figurinha aí para vocês prestarem atenção aí, darem uma curtida. Já apresentei o Hamilton, dá um Hamilton, pessoal. Boa noite, tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo bem? Eu gostaria que vocês que entrassem, tem muita gente entrando, que vocês colocassem, se vocês são profissionais de saúde, se vocês são pacientes, né? Para a gente poder saber o público que a gente está tendo, que a gente sabe que tem pacientes, a gente tem profissionais, e é muito bom que aí a nossa profissão, né? E a gente coloque também se nós somos pacientes ou se nós somos apenas as pessoas que ainda, né, graças a Deus, não estão ainda, né, não sofrem dessa patologia e esperamos que não sofra, né? Então, eu estou vendo aí que tem estudantes de enfermagem, né? Estou vendo aí que tem técnicos, né? Estou vendo aí que tem já enfermeiros, estou vendo que tem escolas entrando, né? Técnicos, ótimo. Você consegue colocar a primeira figurinha? Quais são as funções do SIS? Vou colocar agora aqui só É a primeira imagem. Ok, só um momento. Tchau, 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 tchau. Lembrando que daqui a pouco nós vamos fazer o sorteio do nosso kit Nefrologia para Cima. Alguém aí quer ganhar? Tem enfermeira entrando, né? O sorteio vai ser feito ao vivo. Que bonitinho, ó. Daqui a pouco a gente vai mostrar. Nossa canetinha touchscreen. O nosso copo, tá? Ele é ecológico, porque ele é de fibra de arroz. E o nosso caderninho
que aqui tem a nossa hashtag, tá vendo que bonitinho? E aqui tem um bloquinho, ele é bem grossinho, acho que tem 200 páginas, salvo engano, e a nossa canetinha aqui que é touchscreen, olha que legal, ela funciona como caneta e depois você pode mexer no celular. Também tem aqui a nossa marquinha, aqui da nefrologia, vou tentar aqui não pegar a luz, que bonitinho, que olha que fofa. E também esse copo super ecológico, que eu fiquei sabendo que ele é, né, agora ele é de fibra de arroz, então ele tem uma saída aqui, ó, e aqui ele abre, então ele é reutilizável, olha que legal. Vocês gostaram? Então esse é o nosso kitzinho que a gente vai enviar para vocês, aonde quer que vocês estejam, e depois vocês vão fazer um post e um comentário do nosso kit, combinado? E vai vir, claro, dentro de um saquinho com uma mensagem da equipe do nosso time. Então, enquanto o Isaac coloca aí, eu disse para vocês, né, para a gente ter noção daquilo aquilo que está doente, a gente precisa saber aquilo que é saudável. Porque se a gente souber aquilo que é saudável, a gente vai ter o entendimento daquilo que é doença, né? Porque o conceito de doença é a ausência de saúde, dentre outras coisas, né? Então, o que é, né? O que é a função renal? A função renal principal, né, como todos nós sabemos, é a eliminação de líquido por meio, né, da urina. E essa urina, ela vem com as escórias, né, aquilo que precisa de ser eliminado do nosso sangue, do nosso organismo, aquilo que faz mal, né, que a gente chama de escórias nitrogenadas, que a gente chama, né, para a gente, comumente falando com os nossos pacientes, que é a sujeira do nosso sangue, né? Aquilo que está no nosso organismo. Então, a gente chama popularmente, né? Nós sabemos que o nosso rim, ele fica na parte de trás, aqui na região lombar. Ele é um órgão duplo, ou seja, né, em não acontecendo nada congênito, nós temos um par, né, um de cada lado, graças a Deus, todos nós, né, e a gente tem que cuidar muito bem deles. Então, a gente chama de retroperitoneais, que é justamente aqui na região dos flancos, aqui da região lombar, onde as mulheres não gostam muito que acumule aquela gordurinha, né, gente? Que a gente tenta evitar de toda forma. Também, o nosso rim, muita gente não sabe, tem uma glândulazinha, né, supraadrenal, que ela é responsável pela produção de hormônios. Então, o nosso rim, ele é importantíssimo, porque ele produz hormônios que vão regular, né, centros muito importantes do nosso organismo. E para a gente, assim, é uma preciosidade. Então, para além da eliminação, a gente também tem esses hormônios que em outras lives, né, a gente vai estar comentando, algumas aulas flash, nós vamos falar sobre cada um desses hormônios, mas a gente tem hormônios que controlam a pressão, a gente tem hormônios que controlam o nosso metabolismo, ou seja, o rim, ele é um órgão fundamental, os nossos rins, para o nosso funcionamento sistêmico. O controle do equilíbrio hidroeletrolítico, o que significa isso? É aquela diferença de eletrólitos, né, de sais, de água, é o controle, para a gente não ficar sequinho demais e nem inchadinho demais. Né? É isso que faz a nossa ingesta. Vou dar um exemplo. Quando você come, né, não que a gente tem que fazer isso toda hora, né, gente, nem todo dia, mas quando você come aquela feijoada bem salgada, ou às vezes você erra a mão numa carne ou num tempero, imediatamente o seu cérebro vai te dar um comando para você fazer o quê? Beber líquido. Né? Você vai ficar com aquela boca seca, aquela vontade de beber líquido. Isso é o quê? Isso é o rim mandando um controle, dizendo, olha, tem muito sal concentrado, né? Tem muito sódio concentrado, então precisa de vir líquido para que a gente possa estar absorvendo de uma maneira melhor. Também a gente é responsável pelo metabolismo que eu já disse, né, ácido básico, que faz muito importante para a gente
Quando a gente faz um exame de urina, a gente fala do pH, né? Que a gente não pode ter nem muito ácido, nem muito básico, a gente precisa de ter um equilíbrio, né? Na nossa vida, tudo tem que ter o equilíbrio. E a nossa função renal também não é diferente, esse equilíbrio. E o controle, né? Que aí que eu queria pegar bem, assim, que é bem importante, né? Então a gente já falou da eliminação dos líquidos, né? Esse líquido que é a nossa urina, ela não pode ser uma urina sem as nossas escórias, aquilo que o nosso sangue precisa, a nossa urina precisa de eliminar, né? Que é aquilo que a gente não aproveita dentro do nosso organismo. A gente já falou da produção de hormônios, a gente já falou do equilíbrio hidroeletrolítico, ou seja, fazer aquele controle, né? Aquele metabolismo ácido básico que eu já falei que é importante, que tudo, né? A gente precisa de um pH equilibrado e o controle da nossa pressão arterial. Isso é o ponto-chave, né, da nossa temática. A gente sabe que dentro em breve, né, nós teremos muitos problemas se a gente não conseguir manter a nossa saúde do ponto de vista da hipertensão e do ponto de vista do diabetes. Então, aonde que a gente tem que controlar, né? Onde que nós temos que prevenir, aonde que nós temos que estar, né? Nós temos que estar primeiro em bons hábitos de vida, e em segundo nós temos que estar na atenção primária, que é a nossa porta de entrada, para que a gente possa fazer o controle, porque infelizmente essa doença é uma doença de progressão silenciosa e longa. Então, às vezes, a pessoa já tem, nós vamos falar daqui a pouquinho, já tem uma doença instalada e só daqui a vários anos é que ela vai sinalizar. Eu falo muito, a primeira, Isaac, eu falo muito para os nossos pacientes, né? O que a gente tem que ter de controle? A gente tem que ter de controle esse equilíbrio, né? Como eu já disse em todas as lives, se a gente não tomar cuidado, daqui a 17 anos, né? Em 2040, segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, dados de 2022, infelizmente, a doença renal crônica possa vir a ser a quinta maior causa de morte no mundo. E em decorrência da pressão alta e do diabetes. A maioria dos pacientes entram em diálise por essas duas patologias que eu falei. Claro que nós vamos falar aqui sobre o diagnóstico, né? A classificação da doença renal crônica propriamente dita, mas nós temos que tomar cuidado, né? O nosso link, né? As nossas antenas têm que ficar ligado para a pressão alta e para o diabetes. Essa é a mensagem da temática de hoje, principalmente. Então, fixa aí. Então, viu uma pessoa hipertensa, viu uma pessoa diabética, fique esperto, porque a gente precisa de ter cuidado com ela. Então, agora eu vou passar para o Hamilton, né? Se ele quiser complementar, e ele vai falar a diferença. É a segunda imagem, Isaac, a diferença da doença renal crônica e aguda. Oi, pessoal, boa noite. Obrigado, Fernanda. Fernanda, suas palavras muito bem colocadas, né? A saúde renal, ela exerce um papel primordial na nossa vida, né? Vou pensar no equilíbrio que ela gera para o nosso organismo, seja hidroeletrolítico, osmótico. Então, os nossos rins, pessoal, são muito importantes. A gente tem dois que trabalham 24 horas por dia filtrando o nosso sangue, tá? Antes de falar propriamente dito aqui da doença renal crônica e da doença renal na fase aguda ou insuficiência renal aguda, é importante a gente trazer para vocês aqui, pessoal, né, que temos estudos de pacientes, pessoas cursando enfermagem, técnicos, enfermeiros, o seguinte, tem uma importância muito grande do ponto de vista epidemiológico, tá? Se cada um pegar aí o Censo Brasileiro de Nefrologia e ver lá, a cada ano que passa, aumenta mais do que o número de pacientes com doença renal crônica. E aí, o que acontece? Às vezes, na fase que precisa de quê? De uma substituição renal. Ou seja, precisa de hemodiálise peritoneal, até mesmo um transplante renal. Então, ela tem, do ponto de vista epidemiológico, uma importância muito grande em fomentar isso, tá? E como que eu sei quando o meu rim ele não está funcionando normal? Como que eu vou saber isso? Quais são os primeiros sinais? Por exemplo,
se você está com meio espuma na urina, se você está indo ao banheiro urinando ali, às vezes você vê formiga ao redor ali da sua urina, é um sinal que você está eliminando glicose na urina, que é uma causa da diabetes. Então, se é hipertenso, você tem que tomar cuidado para não usar os glomérulos lá, que é uma unidade funcional do rim interno, tem uma parte que chama glomérulo, que é um emaranhado de capilares bem fininhos. E se ele lesar, você pode evoluir para doença renal crônica. E como que eu vou descobrir que o paciente ele tem essa doença? Pessoal, duas coisas muito simples, tá? Eu vou falar de uma forma bem objetiva aqui, para que a gente possa ter esse sinal na nossa cabeça sempre o quê? Ó, piscando, a luzinha piscando, tá? E, gente, duas coisas. Creatinina e taxa de filtração glomerular. O que é isso, pessoal? A creatinina, ela é uma substância produzida pelos meus músculos. Então, quem tem muito músculo produz muita creatinina lá no sangue, tá? Laboratorialmente, vai coletar e vai dosar essa creatinina. E vou associar minha taxa de filtração glomerular. O que é a taxa de filtração glomerular? É a capacidade do meu rins fazer o quê? Filtrar o meu sangue. Eu eliminar tanto o excesso de líquido quanto de toxinas, tá? Substâncias que não vai fazer o quê? Bem para o meu organismo, tá? Então, eu vou ter lá minha taxa de filtração glomerular normal, que a literatura fala, né? 100 ml por minuto, tá? Então, quando eu tenho a diminuição dessa taxa de filtração glomerular, eu já posso estar desencadeando uma doença renal crônica, se ela persistir mais de 3 meses, tá? Ou seja, se eu tiver uma alteração na taxa de filtração glomerular e ela persista por mais de 3 meses, eu me encaixo aí no paciente doente, na doença renal crônica. Tá, pessoal? Ah, Milton, eu posso ter uma alteração na minha estrutura renal e eu ter minha taxa de filtração glomerular dentro do normal, ou seja, acima de 60 ml por minuto? Pode, mas não vai deixar de se encaixar na doença renal crônica, porque esse grupo precisa o quê? De uma atenção, tá? Então, doença renal crônica, eu tenho alteração na taxa de filtração glomerular e eu vou ter sinais e sintomas, alterações. Proteinúria, espuma na urina, às vezes vou ficar mais inchado, mais edema, você vai ver aqui na pálpebra aqui mais inchadinho, pé mais inchado, então isso tudo já é sinais de alerta, tá, pessoal? Alteração da creatinina, que é um dos principais marcadores que a gente utiliza, embora tenha outros biomarcadores, mas o principal é a creatinina pela facilidade de você fazer o exame, pelo custo do exame, e você vai sempre olhar a taxa de filtração glomerular. Quando eu tenho alteração dessa taxa menor que 60 ml por minuto, por mais de 3 meses, ou seja, 90 dias, eu estou dentro desse cenário da doença renal crônica. Qual que é a diferença, pessoal, da doença renal fase aguda ou insuficiência renal aguda? Pessoal, é que na aguda eu vou ter a reversibilidade, ou seja, se eu tiver uma alteração na taxa de filtração glomerular, mas que eu corrija a causa raiz do problema e ele volte a ter a taxa de filtração glomerular dentro do basal do normal, ou seja, ele não é doente renal crônico. Em que caso eu posso ver isso? Pessoal, um paciente no CTI, por exemplo, uso de antibiótico, às vezes em longa duração, tem uma droga nefrotóxica, ou seja, eu vou lesar aquele rio meu. Se não for acima de 3 meses, ele encaixa na doença renal na fase aguda. Tá? Então, essa é a grande diferenciação das duas. Então, eu tenho doença renal crônica, é a alteração da taxa de filtração glomerular por mais de 3 meses, ou seja, menor que 60 ml por minuto, e na doença renal aguda, eu tenho essa injúria ali, algo momentâneo ali, que acontece de forma repetida também, principalmente por questão de CTI, caso de desidratação também, mas eu consigo reverter isso. E aí eu vou ter uma taxa de filtração glomerular normal. Estão me ouvindo, pessoal? Vou fechar o microfone? Como que tá? Tá bom aí, Fabi? Estão me ouvindo bem? Como é que tá o feedback, pessoal? Tá tranquilo? Então, pessoal, para diagnosticar, fazer a diferença dos dois grupos, essas são as orientações básicas para você identificar o que é uma doença renal crônica e o que é uma DRA, que é a doença renal aguda. Tá bom?
Caso tenha ficado alguma dúvida, pode mandar no chat aí, fazer a pergunta, a gente tenta esclarecer de forma mais objetiva. A intenção aqui é querer ouvir a dúvida de vocês para a gente, né, trazer informação, conteúdo para vocês. O seu áudio, Fernanda. Aí, agora abriu. Beleza. Gente, então, assim, eu gostaria muito, pena que não está entrando as figurinhas, mas a gente até testou, mas infelizmente a gente não tá conseguindo entrar com as figurinhas, porque elas são muito ricas, né, para poder a gente poder estar pensando aqui em algumas coisas. Quando a gente fala, então o Hamilton já falou, né, de algumas coisas da lesão renal, né, da injúria renal, da injúria aguda. A diferença é que a injúria aguda, né, que é a insuficiência renal aguda, ela é reversível, né, essa que é a grande diferença. E ela tem menos de 90 dias, então ela não perdura, né, ela não avança por mais de 90 dias. Para eu considerar, então, agora, entrando, né, na doença renal propriamente dita, né, porque quando a gente fala de doença, a gente está falando de qualquer coisa que atinja, né, ou a estrutura renal ou a função renal. Né? Depois a gente pode pegar, por isso que eu queria que as figurinhas entrassem, porque às vezes a gente pode receber um trauma, a gente pode, um trauma mesmo, um trauma que eu falo, um trauma mecânico, sabe? Um trauma assim, aqui na região lombar, e a gente pode sofrer um trauma renal, a gente pode sofrer, então tudo aquilo que envolver o rim, né, assim, na estrutura em que ele é, ou na função dele, isso já é a doença. Aí ela pode ser aguda, como o Hamilton já disse, que não pode ultrapassar 90 dias, né? E nós temos também a doença, e ela é uma doença reversível, como ele falou. E uma outra coisa interessante, que eu não sei se o Hamilton pontuou, que nós temos sinais e sintomas da doença renal aguda. Ela dói, né? É uma cólica renal, quem é que já não teve, né, gente? É uma pedra nos rins, é alguma coisa que está machucando você, né? Isso causa dor. Diferente, como eu disse no início, da doença renal crônica, que começa lá atrás, bem caladinha, bem silenciosinha, e ela vai lesando, né, os bilhões, né, os milhões de néfrons, que são microfiltros que a gente tem em cada um dos nossos rins. Então, a gente falar de doença renal crônica, primeiro, ela tem que ultrapassar 90 dias. Então, assim, deu 90 dias, a pessoa está no hospital ou a pessoa está em casa assintomática, já é um sinal de alerta para doença renal crônica. É isso que a gente está falando. Então, ó, primeira chave, ultrapassar 90 dias. Tem que ter perda de filtração glomerular. O que é a perda de filtração glomerular? A capacidade que a gente tem de urinar. Nada mais é do que isso, né? A gente vai fazer um cálculo que a gente falou. Gente, tem alguma coisa muito importante que eu acho que eu vou fazer um adendo aqui, que foi o Dia Mundial do Rim, que ele acontece em março, e a temática foi creatinina para todos, né? Falando da universalidade. O diagnóstico renal é a coisa mais boba que tem para a gente poder fazer. Ele é tão simples, tão barato, tão óbvio, que a gente dosa a creatinina no sangue e a gente faz o exame de urina. Isso, qualquer unidade básica, qualquer na rede suplementar, né? Qualquer modelo de assistência de promoção à saúde tem. Então, assim, juntou o exame de urina e a creatinina, pronto, já são 2 marcadores que a gente pode estar elencando aí como bons marcadores da doença renal.
né? Isso é muito importante da gente falar. Por isso que no Dia Mundial, a gente falou da nossa temática, que foi a creatinina para todos. Então, assim, principalmente para a população de risco, que são os diabéticos, os hipertensos, pessoas com histórico familiar, né? Às vezes, assim, o meu avô fez hemodiálise, a minha tia teve pedra nos rins, a minha mãe tem problema renal. Então, assim, existem algumas doenças, existem algumas causas que elas precisam de ser avaliadas. E a gente, né, nós adultos, às vezes, nós temos que passar. Existe uma doença que eu queria muito colocar aqui para vocês verem, que é a doença renal policística, né? Que é quando é uma doença hereditária que toda a família tem que ser rastreada, desde o pititinho aos adultos. Pode incorrer em qualquer um. Em quem achar, ele vai ser o evento sentinela daquilo. Então, vamos supor que são 5 membros da família. Então, são 5 irmãos. Descobriu no irmão do meio. Então, esse irmão vai ser o evento sentinela e todos os outros irmãos, eles obrigatoriamente, para preservar a saúde renal, precisam de fazer o diagnóstico, porque isso aqui é uma causa inevitável, né? A gente não... tem algumas causas que são evitáveis, correto? Né? A gente fazer consumo excessivo de sal, a gente fazer consumo excessivo do açúcar, isso faz com que a gente seja suscetível às doenças de base, que eu já falei aqui, né? Que nós não temos um bom prognóstico. Você quer falar, Isaac? Ana, temos 2 perguntas aqui, né? Eu tenho uma da Luciana Patente, né? E uma do Físio Ianca Coelho. A da Luciana está fixada num comentário. Ela fala assim: sabemos que a água é essencial, mas e o suco e os demais substituem? Pois é, gente. Eu costumo dizer, né, como bons enfermeiros nefrologistas. Na mão aqui, ó. Gente, tratar, assim, eu sou a pessoa, assim, para estar na doença, para estar na nefrologia, né, Hamilton? Por isso que vocês vão ganhar, olha o que a gente está sorteando, que tem o brinde aqui da live. Não é à toa esse copo, tá? Substitui, né, gente? Não substitui, porque a água, ela é, assim, ela é a melhor coisa que pode, assim, não tem nada que substitui a água, né? Mas, assim, o suco, né? Quando a gente fala de água, né? É muito interessante, né, Hamilton, até nos nossos ambulatórios e etc. O pessoal acha que água só é água. Por exemplo, a água do feijão não é água. Então, o que eu falo com o meu paciente? Tudo que você espreme e sai líquido é água. Considera como água. Então, assim, o suco, ele pode substituir? Não, gente, nada substitui a nossa boa e companheira e amiga água. Esse é o melhor remédio. É o melhor remédio para a nossa saúde fisiológica, para a nossa saúde de pele. Não tem nada que substitui uma boa hidratação. A Vivi está colocando aqui que água é vida mesmo, né? Porque, inclusive, nós somos oriundos de onde, gente? Nós ficamos ali durante 9 meses envoltos, né? Numa bolsa de líquido. Então, realmente, o líquido, ele é vida. Nós somos compostos, né? Por líquido. Então, é muito interessante a pergunta, agradecemos. Não substitui. Não tem nada que substitui. Fernanda, mas eu posso tomar um suco, eu posso tomar um chá, eu posso... Óbvio, né? Acho que tudo com moderação. Agora, tem um ledo engano, né? Que as pessoas, às vezes, pegam aqueles sucos de lata, né? Aqueles sucos de caixinha e acham que estão abafando porque acham que é saudável, né? Não, aquilo não é saudável, viu? Aquilo ali quando você pega uma latinha daquela, né? Os nutricionistas que o digam, quando você pega uma latinha daquela do suquinho ou uma caixinha do suquinho e você vai ver a quantidade de antioxidante, de açúcar, de acidulante, de coisas assim que não são legais, que estão dentro ali, é uma coisa absurda. E a pessoa acha que está abafando, né? Tá assim, a outra está lá tomando Coca-Cola, outra tomando Fanta, outra tomando algum refrigerante, e a outra está lá com o suquinho.
os dois são ruins. Então, assim, qual que é o suco bom? É o suco natural. Aquele suco que você faz na hora, que você espreme na hora. E de preferência, gente, nós temos as nossas papilas gustativas justamente para a gente adaptar o paladar. Então, assim, quando você habitua o seu paladar com coisas boas, você passa a ter a sensação de agradabilidade. Fica agradável ao seu paladar. Então, é aquilo que você gosta. Ok? Tá respondido? E tem uma outra aqui, né, que você vai falar. Sim. Tem uma interessante ainda. Né? A pergunta dele é assim, ó. A infecção urinária pode causar quais complicações, se não tratada? Posso responder essa, Fernanda? Essa está muito, pessoal, direcionada também pelo consumo de água, tá? Gente, por que tomar água, igual falou aí, é vida? Nós somos a maior parte constituída em água, né? Então, ela é muito importante. Como que você pode ver a qualidade da sua hidratação corporal? Pelo aspecto da sua urina. Vai no banheiro, urinou, tá uma urina meio amarelada, laranjada, toma cuidado, é sinal que você não está bem hidratado, tá? Outro ponto importante me chegar na resposta da Físio Ianca aí. O que acontece? A água, gente, ela vai favorecer o quê? A filtração glomerular, tá? A água, ela vai ajudar o meu rim a trabalhar, ou seja, vai tornar o meu meio do néfro, no túbulo, na alça de Rayleigh, na minha unidade funcional do néfro, o meio mais propício para quê? Fazer o quê? A filtração glomerular, ou seja, depurar o meu sangue, vai facilitar. Então, tornando o meu meio menos o quê? Concentrado. Sempre água, igual a Fernanda falou. A gente tem que tomar cuidado com a qualidade do líquido que você está tomando. Tem muita glicose, tem muito sódio, tem muito potássio, tem que tomar cuidado, tá? Sempre a água como fonte de hidratação. E se você sentiu sede, já é um sinal de desidratação, tá, pessoal? A gente não pode esperar ter sede para tomar água. Sempre andar com a garrafinha, ó, e tomando os golinhos. E aí entra na pergunta aqui. Uma infecção não tratada pode acontecer o quê? Levar você para quê? Para ficar doente renal crônico. Porque uma infecção urinária não tratada, seja aquela de via urinária baixa, né, uretra, se você não tratar, não entrar ali com uma hidratação, procurar, né, um cuidado ali especializado para tratar aquela infecção de urina, o que pode acontecer? Ela ir subindo mais ali no meu sistema urinário e aonde? Lá no meu rim. Então pode ser uma nefrite, pielonefrite, e aí pode ser uma infecção que pode gerar o quê? Uma lesão permanente no seu rim, diminuindo assim a taxa de filtração glomerular. E um outro ponto importante, qualquer infecção não tratada, ir para uma sepsis, para uma condição de infecção generalizada, onde o meu corpo ele não tem condição de reagir àquela infecção, é muito grande. Então, não pense que infecção de urina é uma coisinha qualquer, tá? A gente tem que procurar cuidado, tem que procurar muita hidratação e o quê? Procurar um profissional capacitado para o quê? Fazer um tratamento, seja ele com antibiótico, né? Então, cuidado também, infecção urinária em criança, tá? Então, isso é muito sério aqui, principalmente infecção de repetição. Tive a infecção hoje, nesse mês que vem eu tenho outra, e aí daqui 2 meses eu tenho outra. Tomem cuidado com isso, tá? Porque talvez tenha que entrar até com um antibiótico profilático para poder fazer esse tratamento. Mas uma dica aqui, gente, hidratação. Toma muita água, dosa creatinina, isso é muito importante, tá? Então, uma complicação de uma infecção urinária não tratada é justamente você vir a estar nesse grupo de doente renal crônico, tá? Ter ela na fase aguda, mas cronificar se permanecer o quê? Mais de 90 dias, igual a Fernanda pontuou aí também anteriormente. Gente, temos então, é tomar água, muita água. Tem umas perguntas sensacionais que eu vou fazer, mas deixa eu só fechar o diagnóstico de doença renal crônica. Então, ó, doença renal crônica, ela dura mais do que 90 dias, então preste atenção, dura mais de 90 dias. Anota no caderno de vocês.
É porque é muito fácil, gente. Assim, lembra que eu falei creatinina para todos, então o diagnóstico ele é super fácil, de super fácil acesso, porque esse diagnóstico ele pode ser feito numa unidade, com seu nefrologista, numa atenção primária, na rede suplementar, seja SUS, seja privado, aonde quer que você esteja, o diagnóstico ele é simples e ele é barato. Né? Então, assim, a gente pode evitar muitas causas, aquelas não congênitas, né? E a gente pode evitar aí, porque, como o Hamilton já falou, a doença aguda, ela é mais gritante do que a doença renal crônica. Então, perseverou mais de 90 dias, está perdendo a capacidade de filtração glomerular, isso não significa, porque as pessoas falam assim, mas eu estou fazendo xixi. A gente escuta isso muito, né, Hamilton, no consultório, os nefros, né, os nefrologistas também escutam muito. Mas eu estou fazendo xixi, e aí, como é que faz? Né? Eu continuo, eu não continuo, né? Eu não entendo por que eu estou com problema renal, sendo que eu estou fazendo xixi. Aí, qual que é a resposta bem simples que eu dou? É um xixi que eu chamo de xixi pobre. Lembra que eu falei no início da nossa live que a gente precisa de eliminar o líquido, mas ele tem que tirar toda a sujeira que a gente chama de escórias nitrogenadas, né? A gente precisa de eliminar isso do sangue e através da depuração, da filtração, porque tudo é metabolizado no nosso fígado, no nosso rim, né? Então a gente precisa de tudo vai perpassar pelo nosso sistema renal. Então, mais de 90 dias, diminuiu a taxa de filtração glomerular, que é 90%, né? Se caiu para 60% para baixo, já é um sinal de alerta, ó. Mais de 90 dias, 60% de perda de taxa de filtração glomerular, que aí nós vamos fazer aí nós vamos partir já para a classificação, e a presença de lesão renal. Que aí eu queria muito que as figuras entrassem, que entra o rim único, que a gente chama de agenesia, né? Que é aquela criança que nasceu, né? Ou com o rim atrofiadinho, ou nasceu com o rim único mesmo. Como é que a gente descobre isso? Com o morfológico. No ultrassom morfológico é possível saber, né? Logo depois das 12 semanas a gente já consegue ver, por isso que mulheres gravidinhas aí, fiquem atentas, não percam, né? O ultrassom morfológico, o pessoal da atenção primária é um sucesso, né? No pré-natal, né? O pessoal da rede suplementar também, né? As obstetras, né? As ginecologistas que fazem o pré-natal são sensacionais nessas questões, então é muito importante. Nós temos também a perda, né? Quando a gente vai no vaso, né, no sanitário, a gente faz um xixi que de repente faz uma espuminha. Os homens adoram, né? Eu tenho o meu menininho de 9 anos, que ele até mira ele na pocinha e fica assim, mamãe, eu vou fazer aqui na pocinha. E ele acha o máximo, né? Ele acha assim que é tudo de bom. Então, o que acontece? Vocês vão perceber que quando a gente perde albumina, que é uma proteína muito grande, ela não pode passar. Então, quando a gente tem perda de proteína, é quando a gente faz aquele xixi, por isso que eu queria que as imagens rodassem, muito legal, mas não tem problema não, que depois a gente vai deixar no nosso Instagram as imagens, que elas estão sensacionais. Então, assim, é aquela espuminha que depois que os meninos brincam e as meninas brincam, depois que a gente faz aquele jato de urina, fica uma espuminha, tipo uns gruminhos, né? Vocês já viram bater clara de ovo e depois fica quando acaba abaixo, fica parecendo uns grumozinhos? Isso fica no xixi. Para além do que o Hamilton falou, que às vezes ficam formiguinhas, né? Ali na nossa parte, na nossa roupa íntima, às vezes também, ou aonde a gente faz xixi também, né? Às vezes os menininhos, às vezes, gostam de fazer xixi fora da privada, da tampinha, né? Então fica um residuzinho de xixi pingando ali. Então, além do açúcar, pode acontecer isso também. Então, ó, maior que 90 dias, taxa de filtração menor do que 60, isso que eu falei, rim único, rim policístico, como eu falei, perda de proteína pela urina que não pode, hematúria glomerular, ou a hematúria mesmo, né? A hematúria glomerular é aquela que você não vê no potinho de xixi. Às vezes ele tá amarelo, mas na hora que você vai no microscópio, tem sangue lá. Né? Ou então o próprio... Que é uma
hematura microscópica, né, Fernanda? Então você só vê mesmo com análise mais microscópica. E aí, gente, é uma lesão na própria estrutura do rim. Então não é um sangramento qualquer que você já diagnosticou, já conseguiu resolver. Ele está ali no nefro mesmo, no glomero, que é uma parte fundamental da minha estrutura que vai permitir ali o que é a filtração glomerular. Então essa questão do sangue na urina, seja a olho nu ali que você está vendo mesmo, é um sinal de alerta. Tem que investigar para descartar se é uma hematura mais renal mesmo, no glomero ali, ou se é uma hematura por outras causas também, que pode acontecer. Então, aqui, fechando o diagnóstico do doença, agora está todo mundo com expertise, né? Olha que chique. Olha o que nossa live proporcionou. Todo mundo agora já sabe fazer o diagnóstico. Olha que top das galáxias. Ó, presença, né, de injúria renal, né, maior do que 90 dias, né? O que é maior do que 90 dias o quê? O que tem que ter mais de 90 dias? Taxa de filtração glomerular abaixo de 60 e lesão renal. Então, teve lesão renal e taxa de filtração glomerular menor do que 60, isso é doença renal crônica. Aí agora a gente vai passar para os estadiamentos, que eu gosto de cantar até a música da Eliana do polegarzinho, das mãozinhas, sabe? Porque vocês nunca mais vão esquecer, mas eu não vou cantar, não. Que vai ser... Canta, Fernanda. Sim. Quem quer que a Fernanda canta, dá uma palminha aí no chat. Vai ter um monte de palminha aí, ó. Não, eu não vou cantar agora, eu tô morrendo de vergonha. Mas aí o Hamilton pode falar do estadiamento, né? Que nós temos 5 estadiamentos, né, na nossa função renal, nós vamos deixar lá, que vai do 1 ao 5. Você quer falar do 5, Hamilton? Pode mandar ver, porque aí a gente tem as perguntas maravilhosas. Vou falar de uma forma resumida do estadiamento, pessoal, ou a classificação, mas também está disponível, depois a Fernanda vai colocar as fontes, vocês podem acessar, não tem problema. Pensa, pessoal, quando eu tenho a doença renal crônica estabelecida, eu preciso o quê? De estadiar isso. Lembra que eu falei lá que às vezes o paciente é doente renal crônico, às vezes ele tem uma taxa de filtração glomerular acima de 60, tá? Mas ele vai ter uma alteração permanente lá, por exemplo, proteína na urina. Eu preciso estadiar para me acompanhar ele no sistema de saúde, para saber se ele vai piorar, se vai melhorar, se vai manter. Qual atitude eu tenho que tomar com esse paciente, tá? Então, vamos pensar, o estadiamento é de 1 ao 5. Quanto mais esse número vai aumentando, mais vai ficando grave a questão ali do acometimento renal. Então, na classificação 1, tá, pessoal? Eu tenho uma taxa de filtração glomerular maior que 90%. Ou seja, o paciente está tranquilo, está vivendo a vida dele, mas ele tem que estar alerta. Ele não vai ter uma doença renal porque a taxa dele está acima de 90. Às vezes ele está com a proteína na urina, às vezes está urinando, está com a espuma lá, igual a Fernanda falou. Então tem que tomar cuidado, porque a doença ela é silenciosa. Ela vai como uma tartaruguinha, ela vai caminhando devagarzinho, mas uma hora ela chega. A gente tem que ter um alerta. Então, estágio 1, a taxa de filtração glomerular está acima de 90. No número 2 aí, classificação 2, função ela está entre 60 a 89. Também, às vezes, não vai apresentar sintoma sinal, vai estar tudo tranquilo, mas tem que ficar atento. Número 3, 1, 2, 3, começou a ficar mais grave. Então, eu tenho uma função ali renal entre 30 a 60. E algumas literaturas falam, pessoal, que na classificação 3, eu tenho 2 subclasses ainda. Que é a 3A, onde eu tenho uma função ali de 45% a 60%, e o 3B, que é uma classificação de função renal entre 30% a 45%. Pessoal, aqui a coisa começa a ficar mais grave. Eu tenho que já começar tratamento conservador para esse paciente. Vai chegar na fase 4, ele já está com a função mais debilitada ainda. Então, na fase 4, ele já tem que estar no tratamento conservador, que a função vai estar entre 15% a 30%. Lembrando que a função fisiológica é 100 ml por minuto. Acima de 90, a gente considera uma função normal. No estágio 3 e 4, vai estar
abaixo de quê? Muitas vezes, de 60%. Ou seja, nessa fase 3 e 4, para ele virar um doente renal e precisar de uma terapia de insuficiência renal, é muito grande. Por isso que a gente tem que estar atento com esses pacientes. E a última fase, que é a 5, que a gente chama de dialítica. Eu não gosto de usar o termo terminal, porque às vezes o terminal ele dá uma conotação de fim de vida. E uma terapia de renal, seja ela hemodiálise, peritoneal ou transplante, na verdade é o oposto disso, é a continuidade da vida. Mas, classificação 1, 2, às vezes eu tenho uma diminuição na taxa, mas ainda está dentro do normal, acima de 60. No estágio 3, 4, já começa a complicar mais. E no 5, o paciente já está, às vezes, menos 15% de função renal, ou seja, ele vai precisar de uma substituição da função renal, seja ela hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante. Se quiser complementar, Fernanda, fique à vontade. Não, é isso mesmo. A gente está na live, 2 minutinhos, né? Só tem umas perguntas muito interessantes que eu acho que vale a pena. Quanto tempo você acha que você roda o sorteio? Tá fechado seu microfone. Dá para poder fazer em 2 minutos. 2 minutinhos? Então, vamos fazer aqui, ó. Tem uma pergunta que eu anotei aqui que eu achei muito interessante, que estava perguntando sobre o ácido úrico elevado. Eu acho isso muito legal, sabe? A questão do ácido úrico elevado, além da doença que a gente conhece como gota, né? Ela também é responsável pela nefropatia por uráceo, né? E os cálculos renais. Então, a questão do ácido úrico tem uma maior chance de desenvolver a gota, que é o que todo mundo conhece, né? Falou em ácido úrico, todo mundo já pensa em gota, mas o ácido úrico alto, ele é responsável, sim, por cálculos renais, e ele é responsável por nefropatia por uráceo. Obrigada por quem fez a pergunta, eu não vi quem foi, mas achei muito interessante. Teve uma outra pessoa também que perguntou sobre doença renal crônica, muita água, causa edema. Gente, olha, antes da doença renal, água à vontade. Água, mineral. À vontade. Doença renal crônica instalada, terapia renal substitutiva, sinto muito. Alguém sabe mais ou menos dizer? Olha, gente, 200 ml de tudo que você espreme, em média, é o que você deve pegar de líquido, né? Para a gente poder extrair ou na ultrafiltração pela hemodiálise ou na ultrafiltração pela diálise peritoneal. Então, isso é muito grave. Teve uma outra pessoa que falou sobre os cristais, principalmente em crianças. Gente, cristal é falta de hidratação, né? Uma coisa que a gente sinaliza muito em criança na pediatria, sabe o que é? É o cabelinho, quando a gente, né? É um fator quando a gente vai fazer a puericultura na atenção primária, e o tugor de pele também, a gente também mede, né? O nível de hidratação pela pele. Então, muito cuidado. Tudo é água, viu, gente? Tem uma aqui que está escrito aqui, cálculo boa, rins, pode levar à insuficiência renal aguda ou crônica? Eu não entendi bem a pergunta da Leliane, está fixada aqui, mas eu não entendi. Pode levar à insuficiência renal, cálculo bom, rins, não entendi. Se você quiser repetir, Leliane, a gente faz aí a devolutiva aí da urina com espuma, como evitar, né? Isso já é uma lesão, né, gente? A gente não pode ter perda de proteína pela urina. A gente não pode A proteína não pode passar, lá no NEF ela não pode passar. Porque primeiro é uma coisa muito grande, né? Se passou, é porque está tendo lesão renal. Lembra que eu falei? Existiu mais de 90 dias a taxa de filtração glomerular, né? Que é aquilo que depura o sangue, é aquilo que depura e tira as escórias nitrogenadas do nosso sangue, abaixo de 60, e mantém, né, a questão da lesão renal, que aí entra a albumina, né? A urina, não pode, já é lesão renal. Então, tem como evitar. Não evitar é evitar antes de acontecer.
É isso que tem que evitar antes de acontecer. Isso já é presença de lesão renal. Aí a família completando que é cálculo pode levar a insuficiência renal aguda ou crônica, depende. Se for uma infecção de repetição, como a Milton falou, tem que investigar a causa, né? Porque se você tiver infecção de repetição, tem que procurar um profissional nefrologista, tem que fazer uma consulta para investigar qual é a causa. E o profissional é o nefrologista, é ele que vai fazer o diagnóstico de por que você está fazendo, né? Porque uma infecção isolada, ok, mas mais de uma infecção a gente tem que ter cuidado com ela. Nós temos aí mais 2 minutos para responder as perguntas. Deixa eu ver aqui. Para o cálculo. Aqui, ó. Sabemos que o nosso corpo se torna resistente a antibiótico para tratar alguma infecção. Mas tratar a infecção de urina é mais resistente? Por que isso? Não, depende. Sabemos que o nosso corpo se torna resistente a antibiótico para tratar alguma infecção. Sim, nós ficamos resistentes a alguns antibióticos, né? Nós temos uma tolerância, a gente se torna resistente a uma gama, né? Um espectro aí de antibióticos, né? Então, para a gente fica menos restrito, né? A nossa gama quando a gente faz o antibiograma, né? Para a gente poder saber qual que a gente é sensível e qual que a gente vai ter a eficácia, né? A ineficácia. Mas para tratar a infecção de urina é mais resistente? Por que isso? Não vai depender, não. Se a pessoa ela é resistente a um antibiótico, né, um fármaco, nós vamos ter que fazer um antibiograma e ver qual que ele é sensível, qual que é o espectro, né? Porque a gente tem, dentro do antibiograma, Luciana, a gente tem aquele tanto, né, de espectros, por isso que a gente tem que fazer o antibiograma, para a gente saber qual que vai ser o antimicrobiano que a gente vai atuar ali na infecção urinária. Agora, se a gente está resistente ao antibiótico, aí já é outro problema. Talvez seja isso que você esteja querendo aí nos sinalizar como defesa. Porque se a gente está... Pode completar. Fernanda, aí esse tema é muito sensível, há uma preocupação mundial com a questão do uso de antibiótico irracional. Eu acho que essa pergunta aí, quem fez, foi muito legal essa pergunta. Por isso, a gente tem que procurar alguém especializado, capacitado para direcionar o tratamento. Porque talvez você tenha uma infecção e está tomando antibiótico que não tem cobertura para aquele micro-organismo que está crescendo, aquela bactéria. Então, primeiro você tem que identificar a bactéria, lote já tem um consenso da bactéria que mais cresce, que mais, né, é presente nessa questão de urina, mas você trata antibiótico e não está resolvendo, tem que procurar com cuidado a causa raiz. E o antibiótico tem 2 funções, bactericida e bacteriostático. Às vezes eu vou reduzir só a quantidade de bactéria ali e às vezes eu vou ter que usar um bacteriostático, ou seja, para eliminar todo tipo de bactéria, né? Mas esse assunto, aí eu deixo uma dica, não use medicamento sem ser prescrito por um profissional competente. Porque senão você acha que está tratando, você está piorando a sua situação. A mesma coisa é para anti-inflamatório, né? O uso abusivo do anti-inflamatório, eu posso desenvolver alguma complicação renal também. Então, a qualquer dosinha eu estou ali como anti-inflamatório, os corticoides da vida. Então, tem que tomar cuidado. Olha que pergunta legal. Gente, nós já estouramos o tempo, viu? Nós vamos sair daqui a pouco, tem que fazer o sorteio. Mas, assim, a Kelo Loro, está perguntando por que o paciente ele fica escuro, por que o paciente, com o tempo, a pele escurece. Muito interessante. É porque tem um acúmulo, a gente tem, lembra que eu falei que tem a questão dos hormônios? Então, tem um hormônio estimulador do melanócito, beta-melanócito, né? Que é o BMSH. Então, como a gente tem a diminuição da função renal, a gente tem a diminuição também, né, desse estimulador. Então, por isso que a gente vai ficando com a pele cada vez mais assim, amarronzada, alaranjada, mais puxada para esse tom, né, assim, que é uma
por ainda indefinida, beleza? Gente, olha, infelizmente, né, a gente tem que dar tchau para a nossa live, o Isaac vai entrar, todas as perguntas, né, vão ser contempladas, nós temos uma equipe aí, né, de pessoas que estão nos apoiando, os nossos administradores, todas as perguntas vão ser contempladas, e agora a gente vai para a parte importante, porque nós não podemos, primeiro a gente quer agradecer, né, eu, a Milton, pela presença de todos, foi um sucesso, né, a gente quer agradecer, essa live vai ficar gravada no nosso Instagram, e agora a gente vai partir para o nosso sorteio, né, e se você não estiver dentro de Belo Horizonte, a gente vai entregar o nosso prêmio. Se você estiver, você vai ser premiado, você vai fazer para a gente uma foto e um comentário. E é possível que a gente faça a entrega pessoalmente para você. Pessoal, a gente vai começar a fazer o sorteio, né? A gente vai olhar o contemplado para ver se ele está seguindo as regrinhas, né, que foram ditas para ser seguidas. Lembrando que o contemplado vai levar o kit da nefrologia para cima, o kit único, personalizado, né, da nefrologia para cima, tá bom? Como vocês podem ver, um kitzinho muito ecológico, viu? Uma durabilidade muito boa, uma canetinha touchscreen, né? Que eu tenho uma, diga-se por sinal, que é muito boa também para vocês estarem digitando, né? Só fazendo dedinho de figa para ver se vocês ganham. E aí, preparados? Ó, vai rodar, gente, sorteio. Tchan, 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 tchan. Quem é que será que vai ganhar, hein?